Você está ouvindo a Rádio Esther, uma comunidade de estrelas apaixonadas por histórias. Siga a gente nas redes sociais, @maester. Eu sou Esther Roxy, autora de Conectados pelas Estrelas, e vou fazer a leitura desse livro para vocês hoje. Preparados para se apaixonar por esses personagens? Então vamos lá! Capítulo 7. O tempo é realmente relativo. A empresa de entretenimento que agenciava Juná era chamada Kiso. Desde que a morte de Juná foi arquivada como um caso de suicídio, todas as acusações contra a companhia desapareceram e, com isso, ela voltou a fortalecer sua influência no mercado. Em um primeiro momento, o foco dela era continuar agenciando idols e atores, mas alguns meses depois, ela começou a iniciar seus trabalhos com artistas de inteligência artificial. No início, o estranhamento do público era muito grande e não havia muita abertura para esse novo segmento musical. No entanto, a empresa continuou investindo em pesquisas e as inteligências artificiais foram se tornando cada vez mais parecidas com os seres humanos. As diferenças entre vozes e aparências humanas e artificiais começaram a se tornar imperceptíveis. Com isso, o público já nem conseguia saber direito quando eram artistas reais ou virtuais. Para a empresa, isso significava que tudo estava fluindo exatamente como planejara. O novo grupo virtual estava prestes a debutar e já tinha muitos entusiastas curiosos sobre eles. A maioria acreditava que o grupo era formado por meninos de verdade. Um deles chamava especial atenção por ter alguns traços parecidos com os de Juná. Outro cantava de um modo que surpreendia a todos com a similaridade com o timbre da voz do falecido cantor. Sr. Park desconfiava cada vez mais de que a Kiso poderia estar envolvida no crime. Ele ficava indignado a cada nova notícia sobre o debut do grupo e sentia vontade de implodir a empresa concorrente de uma vez. O que o motivava a manter a calma era de que o tempo de serviço militar estava acabando e que logo o grande astro da Coreia estaria de volta e roubaria toda a cena. A Coreia iria parar para recepcionar Min Sok e os preparativos para o retorno dele aos palcos estavam a todo vapor. Todos os funcionários da Dreammaker estavam trabalhando de alguma forma no comeback do cantor. O Sr. Park sabia que o caderninho de anotações de Min Sok estava abarrotado de novas letras e melodias de canções que ele escrevera nos intervalos do treinamento, e tinha certeza que dali sairiam os maiores sucessos dos próximos anos. A equipe de segurança da Dreammakers havia sido reforçada e tinha recebido um treinamento especial para lidar com todos os tipos de situações inusitadas. Sr. Park sabia que os motivos para que a Kiso tentasse se livrar de Min Sok agora seriam em dobro. Por isso, os seguranças deveriam estar ainda mais preparados para protegê-lo. O carinho dos fãs de Min Sok continuava inabalável e seus álbuns continuavam vendendo como se ele ainda estivesse indo nos programas e os promovendo pessoalmente. Ganhara vários prêmios em sua ausência. Suas músicas foram usadas como trilha sonora de vários filmes e séries, e algumas se mantinham firmes nos rankings das músicas mais ouvidas. Ao contrário do que muitos imaginavam, a Dreammakers conseguiu crescer ainda mais, mesmo tendo que lidar com a ausência de sua grande estrela por esse período. Novos grupos foram lançados, mas a maior parte das receitas da empresa ainda vinham das vendas de álbuns e produtos relacionados ao cantor. O prédio foi se tornando pequeno e a sede da empresa acabou se mudando para um lugar maior e mais sofisticado. Sr. Park queria encontrar um modo de recompensar Lina por tudo o que estava fazendo por Min Sok e por todos da empresa durante aquele período. Com isso, providenciou uma das maiores e mais confortáveis salas para ela, além de que a promoveu a seu braço direito e a tornou uma das acionistas, passando algumas de suas ações para o nome dela. O tempo foi passando surpreendentemente rápido para Min Sok e Harim. O idol decidira seguir à risca o conselho do amigo e, assim como ele, optara por guardar as folgas recebidas para que pudessem sair dali um pouco antes do previsto. A garota usou um argumento tão bom que os outros dois colegas de quarto acabaram mudando de ideia e decidindo fazer o mesmo que eles. Eles teriam entrado juntos e sairiam juntos. Durante o tempo de treinamento, o vínculo dos 4 colegas de quarto se tornou extremamente forte. Eles sabiam tudo uns dos outros, o que gostavam e o que não gostavam, de quem mais sentiam saudade, o que seria a primeira coisa que cada um faria assim que fosse dispensado, entre muitas outras informações. Nem sempre eram os poderes de Lina que traziam conforto para Min Sok, mas sempre tinha a ver com ela, mesmo que através da figura de Harim. Depois de algum tempo como militar, o idol sentia muita falta de sua vida como artista, dos palcos e de seus fãs.
Assim, Lina acabava cedendo parte de seus 30 minutos para que ele pudesse ver e responder as mensagens de carinho e apoio que recebia do fandom, já que a meia hora que cada um tinha era muito escassa para falarem com seus familiares e ainda conseguirem se inteirar sobre o que acontecia além dos muros do centro de treinamento. Notícias ruins continuavam sendo censuradas para o idol, que continuava sentindo que a vida nunca tinha sido tão leve, mesmo que estivesse ficando cada vez mais forte devido aos treinos verdadeiramente intensos e exaustivos. Em uma das vezes que Lina emprestou seu celular para Minseok, ele reparou na quantidade gigantesca de mensagens que Harin tinha recebido e que estavam sem resposta. O nome do destinatário era Roma, escrito em português seguido de um coraçãozinho. Minseok estranhou Harin conhecer uma palavra em português e ficou curioso para saber do porquê ele não comentava muito sobre a pessoa que ele gostava. Já te falei que ela não se lembra de mim do jeito que eu gostaria, respondeu Harin. E não está escrito em português. Roma é o apelido dela, porque ela é descendente de italianos. Mentiu para proteger sua identidade. Na verdade, desde que eu comecei aqui no exército, tenho percebido que talvez eu tenha me enganado sobre meus sentimentos em determinado momento. Quando eu tinha uns 14 anos, eu senti tanta falta dessa pessoa que realmente acreditei que gostava dela. Mas era algo 100% platônico, sabe? Coisa de adolescente, riu. Depois de um tempo, isso passou e agora eu vejo com clareza que, no fundo, era amor muito forte que a gente sente por um amigo, por alguém que é visto como família e não um amor romântico. Minseok sempre dizia entender como Harin se sentia e esperava que depois que eles saíssem dali, a pessoa pudesse finalmente se lembrar dele. Assim como ele sempre mencionava sobre a gerente e suas aventuras juntos tentando solucionar os casos e ajudar as pessoas aleatórias na rua, como se fossem ninjas. De tanto comentarem sobre as investigações, juntos, ele e Harin já tinham pensado em no mínimo umas 50 possibilidades para decifrar o conteúdo da pasta. O passatempo que tinha com a gerente se tornou um passatempo que também tinha com o amigo. Muitas vezes, Lina pensava que parecia que ele sabia que ele era o Harin. Isso podia não ter sentido nenhum, mas simplesmente, pelo jeito com que ele falava, às vezes, parecia. O modo com que a tratava muitas vezes era estranho, principalmente quando eles estavam sozinhos. Ele não a tratava exatamente como um homem. Ele segurava coisas para ela e fazia gentilezas, como puxar cadeiras ou erguer panos para ela se sentar. Mas não tinha como ele saber, era impossível. Então ela acreditava que deveria ser apenas o jeito carinhoso dele de cuidar dos amigos. Nas vezes que ela pensava que ele sabia sobre sua real identidade, ela cogitava em lhe contar toda a verdade. Algumas vezes ela sentia vontade de responder às mensagens que ele enviava, mas depois sempre se convencia que seria mais difícil contar tudo para ele. Por isso, acabava mudando de ideia e deixando para lá.